Vamos abrir em Jeremias 1:5. Agora vamos nos ajoelhar e pedir a Deus para que Ele possa mandar o seu Espírito Santo para nos ajudar a entender uma só palavra. Ficamos de joelhos. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado. Amém. Estou aqui pronto para pregar, que o Senhor possa me usar Amém. e enviar o Espírito Santo me usar como instrumento para pregar a sua palavra. Amém. Cuide de cada um nesta noite e obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E assim diz: antes de formar no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Este versículo fala especificamente sobre os planos que Deus tinha com Jeremias e que ele estava explicando para ele que ele havia escolhido antes mesmo que ele nascesse. Só que nesse contexto aqui, Deus havia ido até Jeremias e pedido para que ele falasse para o povo de Judá sobre os avisos que Deus estava querendo dizer para o povo, que ia ser tudo se eles não voltassem para os caminhos de Deus. Só que Jeremias, como hoje é conhecido como profeta chorão, ele se sentia incapaz, ele se sentia como uma criança, não se sentia capaz de poder completar a missão que Deus havia designado a ele. Mas no fim, ele aceitou. E agora peço que nós possamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 36:3, que aqui nós vamos ver o desenvolvimento da missão que Jeremias começou a dizer, na verdade, uma das missões que ele completou. Jeremias 36:3. E diz assim: talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta, e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Este versículo está introduzindo um dos planos de Deus, que era fazer com que Jeremias falasse para o povo as consequências que aconteceriam se o povo de Judá não voltasse para os caminhos de Deus, e que talvez o povo pudesse voltar aos caminhos dele, mas não foi bem assim que aconteceu. Bom, como eu falei, Jeremias ele foi escolhido por Deus para falar sobre a mensagem, um aviso que Deus estava dizendo para o povo. E Jeremias começou o seu ministério, indo lá na frente do povo, contar o que aconteceria se eles não voltassem para os caminhos de Deus. E várias vezes ocorria, até que o rei Jeoaquim, que era um rei horrível para aquele tempo lá de Judá, ele mandou prender Jeremias e pedir com que a mensagem que ele estava dizendo fosse interrompida. Só que Deus tinha outros planos. Ele pediu para que Jeremias falasse para o rei que ele tinha uma outra mensagem. Só que Jeremias tinha um amigo, escriba, chamado Baruque. Esse homem, que era amigo de Jeremias pediu para que ele escrevesse em um rolo todas as informações que Deus havia dito para Jeremias. E assim foi feito. Baruque, quando terminou de escrever o rolo, Jeremias pediu para que ele lesse para o povo. E foi assim que ele fez. Começou a ler, vários dias se passaram, até que os servos do rei foram até Baruque e pediram um rolo para poder eles levarem até o rei. Quando eles pegaram o rolo e o rei pediu para que lessem, começaram a ler, e o rei ficou cheio de raiva e pegou o rolo, rasgou ele e jogou na fogueira, pois naquele momento estava inverno e a fogueira estava acesa. Deus, vendo o que acabou de acontecer,
impediu de pregar a mensagem que Deus havia pedido para que eles falassem. Nada estava impedindo. E o rei estava inconformado. Estava tão longe de Deus que não estava nem percebendo o que ele estava fazendo. Ao decorrer do tempo, Deus pediu para que os dois escrevessem um novo rolo, só que atualizado e com correções. Quando escreveram o novo rolo, voltaram a falar sobre os avisos que Deus havia dito. Até que, num certo momento, o rei Joaquim tinha feito uma aliança com o rei da Babilônia. E Deus podia, e se Joaquim deixasse que Deus o usasse, ele poderia falar sobre Deus, mostrar um exemplo de um rei que serve a Deus para o rei da Babilônia. Só que não foi assim que aconteceu. Quando eles estavam lá e o rei prometeu que ia obedecer, que ia servir o rei da Babilônia, Deus usou o rei e falou para e o rei da Babilônia falou para Joaquim, que era para ele jurar por Deus. Joaquim, que não queria saber de Deus, só estava se importando só para as opiniões dele, só para o que ele achava que era certo, ele falou que não iria jurar, enfrentou o rei da Babilônia e por causa disso, depois de um tempo, o reino de Judá foi atacado pelo exército da Babilônia. Só que o que eu quero trazer na história de Jeremias é um ponto muito importante, que é, não importava o que acontecia, a mensagem de Deus nunca parava. Não importava quantas vezes Satanás queria usar vários meios para impedir que a mensagem fosse transmitida, para que a mensagem fosse parada, não importava de todas as formas que Satanás fazia, Deus sempre tinha um outro caminho, Deus sempre usava uma outra pessoa, Deus sempre tinha uma outra estratégia para que a mensagem que ele queria trazer para o povo de Judá fosse dita. Só que infelizmente os planos de Deus no fim não eram como Deus havia planejado. O povo de Judá caiu, mas isso não quer dizer que aconteça conosco. Nós podemos impedir o que Satanás continue impedindo com que a mensagem seja falada. Nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo de nós nascermos para falarmos sobre Deus, falar sobre seu amor, sobre a sua volta. E muitas das vezes nós sabemos disso. Temos fatos, temos relatos de momentos em que Satanás usou suas estratégias para impedir com que a mensagem de Deus continuasse a se propagar. E isso acontece tanto que está na Bíblia quanto o que está acontecendo agora. Mas nós devemos seguir o exemplo de Jeremias e Baruque, que foram homens de coragem e de fé, que não desistiram e continuaram a falar sobre a mensagem de Deus para os outros. Que nós possamos sair da casa do nosso Pai com algo na nossa mente. Que devemos pedir a Deus coragem, como Jeremias e Baruque pediram, e que também nós possamos nunca desistir de pregar a mensagem que Deus nos deu, continuarmos a completar a missão que Deus nos designou, igual Jeremias e Baruque fizeram no tempo deles. Amém. Agora que o sonoplasta possa botar o hino 366.